Olha, se a ideia de fazer a primeira venda online parece uma coisa meio distante, sabe? Quase perdida num mar de informação, esta análise é para quem se sente exatamente assim. Vamos desvendar um guia prático que promete transformar essa ideia num resultado concreto, e em apenas 30 dias. Então, vamos lá. Para começar, a gente precisa entender o problema central que muita gente enfrenta. Essa distância, que parece enorme entre o sonho de ganhar dinheiro online e, bom, todo o ruído que impede isso de acontecer. E é aqui que está a raiz do problema, né? A fonte que a gente está analisando reconhece um sentimento que, olha, talvez seja bem familiar. É a tal da sobrecarga. Aquela sensação de estar completamente à deriva, sabe? Num oceano de informação que não bate, um monte de promessa milagrosa e métodos que parecem que funcionam para todo mundo, menos para quem está começando agora. E esse slide aqui, ele mostra esse contraste de um jeito perfeito. De um lado, tem a grande promessa da internet, né? A chance de gerar uma renda de verdade usando o que a pessoa já sabe, sem precisar de um baita investimento. Aí, do outro lado, a realidade dura para muita gente. O problema da informação toda confusa, espalhada, que faz o primeiro passo parecer impossível. É exatamente essa lacuna que o método que a gente vai ver aqui promete fechar. Beleza, então qual a solução para esse ruído todo? A resposta, segundo a nossa fonte, está numa mudança de perspectiva bem poderosa. Em vez de mirar num sucesso meio vago, lá longe, o foco vira uma coisa incrivelmente concreta. E aqui está a grande virada de chave. A ideia é reformular o objetivo por completo. É esquecer aquela coisa de ficar rico ou construir um império digital. A meta é uma só, super tangível, super alcançável. Fazer uma única venda nos próximos 30 dias. Só isso. E o ponto crucial é esse. Quando o foco é só uma venda, o caminho fica muito mais claro. A confusão some. Mas o mais importante mesmo é que ao atingir essa primeira meta, se constrói duas coisas que são essenciais. A tal da confiança digital e o conhecimento prático. São essas duas coisas que abrem as portas para qualquer crescimento lá na frente. É a base de tudo. Tá, uma venda. Parece simples, né? Mas como exatamente se chega até ela? Então o guia se apresenta não como mais um livro de teoria, mas como um manual de ação de verdade. A proposta é bem clara, é para fazer, não só para ler. E o que é genial nessa abordagem é como a estrutura é simples. Cada um dos 10 métodos que a fonte propõe segue, olha só, esses 3 bloquinhos. Primeiro, uma explicação bem direta do que fazer. Segundo, um passo a passo certinho, sem rodeio. E terceiro, e essa parte é ótima, modelos prontos de mensagens e títulos. É só copiar e colar. Tudo foi pensado para eliminar a dúvida e permitir que a pessoa aplique na hora. E isso é fantástico, porque tira a coisa da teoria e traz para o mundo real, como a gente vê aqui no exemplo. A fonte conta o caso da Mariana, de 24 anos. Seguindo exatamente essa estrutura, ela usou pouco tempo que tinha para começar como freelancer, sabe? Ganhando R$ 39 por cada descrição de produto que ela entregava. Quer dizer, começou com uma coisa super simples e em poucas semanas já tinha um dinheirinho entrando. Ok, então vamos avançar agora para o plano prático e ver como é que tudo isso vira um compromisso diário, uma coisa clara e que dá para gerenciar. É aqui que a ação começa de verdade. O material que a gente está analisando descreve uma abordagem bem disciplinada, bem focada para esse primeiro mês. O primeiro ponto é crucial, escolher um método, só um. A tentação de querer fazer tudo de uma vez é um dos maiores erros de quem está começando. Depois é executar esse método sem desculpa por 30 dias. E por fim, registrar tudo, anotar cada venda, cada contato, cada tentativa, tudo mesmo. E quanto tempo precisa para isso? Apenas 60 a 90 minutos por dia. O segredo, segundo o material, não está na quantidade de horas, mas na consistência. É tratar esse tempo como um compromisso que não dá para adiar, sabe? Um encontro marcado com o próprio progresso. E aqui está o ponto mais importante de tudo isso. O resultado vai muito além do dinheiro da primeira venda. O ganho de verdade é aprender na prática como criar uma oferta, como vender algo real e principalmente como construir confiança digital. Essa confiança é o ativo mais valioso, é o que vai permitir escalar e crescer muito depois que esses 30 dias acabarem. Isso nos leva ao que o guia chama de a promessa final. É o passo que amarra todo o processo e transforma o que era só uma leitura numa jornada de ação de verdade. E o primeiro passo dessa jornada é um ato que parece simples, mas é extremamente poderoso. Antes mesmo de escolher o método, a sugestão é pegar um papel ou abrir um bloco de notas e formalizar a intenção. É sobre tornar o objetivo uma coisa palpável, real.
E essa é a frase exata que a fonte recomenda que seja escrita. Simples, direta, poderosa. Junto com a data do dia, esse compromisso escrito vira o ponto de partida oficial. É uma verdadeira declaração de intenção. E essa citação do autor, nossa, ela resume toda a filosofia por trás do método. A internet paga quem faz. Não adianta ficar só acumulando teoria, assistindo a horas e horas de vídeo ou lendo a um monte de artigo. O sucesso, ainda mais no começo, vem da ação. A internet recompensa quem executa. E com isso a nossa análise termina exatamente onde a ação começa. A pergunta que fica no ar não é se vai dar certo, mas quando vai começar. Com base em tudo que a gente viu aqui, qual vai ser a data desse compromisso para fazer a primeira venda acontecer? Não se esqueça de acessar o link abaixo. Lá está o passo a passo completo.